Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro, e sejam bem-vindos a mais um Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural, esse podcast formidável. E se você que está me ouvindo pretende disputar uma das 82 vagas de assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas está preocupado porque a prova terá questões de raciocínio lógico, nosso entrevistado dessa semana vai fazer você perder o medo dessa disciplina e irá ajudá-lo a obter um excelente rendimento nessa matéria. Esse convidado é nada mais, nada menos que o professor Tiago Nicol, que leciona matemática e raciocínio lógico aqui nos cursos da Degrau. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Fala aí, pessoal. Muito obrigado aí, antes de tudo, pela oportunidade de poder estar contribuindo, né, um pouquinho aí, dando um norte para os nossos alunos aí nessa preparação. Tá? Uma honra aí estar fazendo parte desse podcast aí. A honra é toda nossa, professor, com a sua presença. E além do professor Tiago, conto com a presença de um dos jornalistas mais experientes da área de concurso público do país, quiçá do mundo, quiçá de Portugal, principalmente. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Fala, José. Fala, professor Tiago. Muito obrigado aqui também por estar participando aqui desse podcast. Exagero, né, José? Nem tanto. Pode pegar mais leve nos próximos, tá? Do mundo é demais, do Brasil também é demais. Mas a gente tem aí uma certa experiência aí na área de concursos públicos, né? Acumulado há mais de 20 anos. E eu tenho certeza que esse podcast aqui está ajudando muitos concurseiros também a conseguirem desenvolver essa experiência nessa área de concurso, né, de obterem conhecimentos nessa área. E com certeza esse podcast está ajudando e vai ajudar aí muitas pessoas a garantirem aí a sua vaga no serviço público em curto espaço de tempo. Tá certo. Eu vou limitar a sua experiência àquela região da Araribóia, Niterói e Rio de Janeiro. Pode ser. Tá certo. Então, professor, a gente já começando o nosso bate-papo para a gente poder ajudar os nossos ouvintes a conseguirem ter um bom rendimento nesse concurso, que era um concurso muito aguardado, que finalmente já está aí na rua. Historicamente, as disciplinas ligadas à matemática, incluindo o raciocínio lógico, são consideradas pelos estudantes concurseiros um bicho-papão. Isso eu me incluo também nesse grupo. Tá? Então, por que a grande maioria dessas pessoas tem dificuldade em matemática e raciocínio lógico, mesmo elas estando praticamente em tudo na nossa vida? O que fazer para os candidatos perderem esse medo? Com relação à primeira parte, por que tem esse bicho-papão, acho que se explicado justamente por conta da base na escola. Uma coisa que eu vejo muito em sala de aula, quando o candidato ele vai se preparar para o concurso, independente de qual seja, ele ou fez um ensino médio muito ruim, né, falta de professores, enfim, toda a nossa realidade, né, da educação no Brasil, a gente sabe como é que funciona aqui, né? Então, vai muito disso. O problema todo é a base dele no ensino médio, no fundamental ruim. Então, se ele não tem essa base bem desenvolvida, ele fica perdido no curso. É perfeitamente compreensível, tá? Como é que eu oriento para o meu aluno, independente de, não só para matemática, para raciocínio lógico, funciona para todas as disciplinas. A questão, né, a nossa filosofia aqui da Degrau, com os professores como um todo, a gente sempre prepara de forma direcionada. Então, por exemplo, eu sou um professor de quadro no meu perfil, né? Eu adoro encher quadro. Então, eu sempre falo para o meu aluno, olha só, galera, o meu quadro, eu faço um resumo de um jeito que eu gostaria de aprender aquela matéria. Então, eu faço meus quadros como se fossem resumos para os meus alunos, com todo amor e carinho, e para que ele tenha uma boa base teórica. Porque se ele tem uma boa base teórica, ele está dominando as definições. Então, por exemplo, se a gente fala de, sei lá, tabela verdade. Se ele sabe lá os conectivos, se ele decorou
as tabelas, sabe como é que funciona, o que é um P sem então Q, por exemplo, viu alguns exemplos, ele está com aquele teórico bem absorvido, então ele consegue fazer questões. Aí é que vai o diferencial. Base teórica sólida, acrescentada, unido com uma quantidade aí enorme de questões, vai fazer ele se desenvolver. E ter paciência no processo, né? Porque eu vejo que o candidato fica muito ansioso, ele acha que tudo é para ontem, não é, leva um certo tempo para poder absorver o conteúdo como um todo, sabe? Então, esse é o segredo, independente, eu falo para os alunos, hoje em dia tudo bem que eu, com relação à teoria e tal, eu não tenho nada assim a agregar na minha área, mas todo dia eu pego boas questões, sabe, de concurso que o aluno me manda e tal, então assim, porque fazendo questões você cada vez mais se desenvolve, já leva mais novidades, você já sabe para onde vai, quando você estuda o perfil de banca também, já sabe como é que vai cair, vai cobrar, vai cair. Então, basicamente, é isso que ele tem que fazer. Uma boa base teórica, seguindo da resolução de muitas questões. Receita do sucesso, na minha opinião. Ok. Quanto mais ele pratica, mais ele vai perdendo medo nessa disciplina. Isso, perfeito. E aí, antes da gente se aprofundar mesmo no assunto que é o concurso da UFRJ, gostaríamos que o senhor nos tirasse uma dúvida que é muito frequente entre os concurseiros de primeira viagem. Existe diferença entre matemática e raciocínio lógico ou é tudo a mesma coisa? O programa do concurso, analisando agora o programa do concurso da UFRJ, ele é um misto dos dois? O que acontece? Na verdade, é um pouco equivocado esse termo, né? Porque o que acontece? O raciocínio lógico, como eles chamam aí, né? É o que a gente chama em matemática de lógica proposicional, lógica das proposições. Ele seria um braço dentro da matemática, tá? Assim como tem a estatística, tem a matemática financeira, enfim, né? Então, o que acontece? O que, no caso, especificamente aí da PR4, né, da UFRJ, eles colocaram raciocínio lógico matemático. Então, tipo assim, ele está falando que tem a matemática, por assim dizer, que a gente tem no ensino médio normal, né? Aquela regra de 3, razão, proporção, aritmética, no caso, né? Junto com a parte da lógica proposicional. Então, por isso, raciocínio lógico matemático, tá? Por isso que ficou esse termo aí, as bancas gostam desse termo RLM. Mas o programa da UFRJ mescla bem os dois, né, mestre? Isso, olha só, o que acontece? Ele começa o edital, acabei de abrir aqui, ele coloca assim, estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, né? Então, quando ele fala estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos, é aquele basicão mesmo, né? Tabela verdade, negação, equivalência, aqueles quantificadores, todo, algum, nenhum, enfim, basicamente isso. Então, assim, ele está colocando nesse edital o normal, que cai em raciocínio lógico, né, em lógica proposicional em outros editais, que é o normal, isso é o grosso mesmo. E, além disso, né, ele coloca a parte aí de aritmética, né, porcentagem, probabilidade, regra de 3, razão. Isso, entendeu? Então, ele juntou aí um pouco de lógica e um pouco de matemática mesmo. Perfeito. Mestre, você falou aí, logo no começo, né, da importância de fazer exercício, mas também de ter esse arcabouço teórico, né? Tem muita gente, principalmente aqueles que começam a estudar para o concurso, sobretudo depois que o edital saiu, ou então ali muito próximo do edital sair, que utiliza como estratégia um ensino reverso, de fazer questão, né, e aprender a teoria por meio das questões. Essa estratégia é adequada ou não? Ainda mais para quem tem pouco tempo de estudo, né? Ou, primeiro, de fato, indispensável formar um arcabouço teórico para depois fazer as questões? Olha, eu considero, se ele é um aluno que tem uma base ruim, é mais do que necessário ele ter uma boa base teórica. Agora, se ele é aquele aluno que pega rápido as coisas, eu acho uma boa tática, né? Porque a gente tem que também pensar no perfil de cada candidato, na realidade de cada candidato, né? Então, se ele é muito cru, tem uma base ruim, eu indico 100% que ele tem uma boa base teórica. Se ele está se condicionando, se ele consegue ter essa velocidade de evolução por meio de questões, então que ele siga por essa vertente. Ele tem que se identificar aí no caso.
Tá, depende, então, do contexto dele, né? Depende do conhecimento do candidato ou não sobre aqueles assuntos, né? Isso Legal, aí. perfeito. E aí, você falou de questão de perfil, eu quero agora falar do perfil da banca da PR4, né? Que é uma banca da própria universidade, né? Certo. Eu queria saber o seguinte, cara, qual é o perfil de prova dessa banca? É uma prova que elabora questões de alto nível, de nível mediano? Quais são as características das questões da PR4? Ela trabalha com gráfico, trabalha com como é que você pode caracterizar toda a prova de raciocínio lógico matemática da PR4, inclusive seu nível de dificuldade? Legal a pergunta. Então, olha só, com relação ao nível de dificuldade, eu considero de fácil para mediano. Tá? Uma prova que não tem grandes problemas, não. É o que eu falo para os alunos no degrau. Galera, raciocínio lógico não vai ser o calo de vocês. Na minha opinião, aquela parte de legislação que é pesada, né, e tudo mais. E língua portuguesa também, que tem a maior quantidade de questões. Bom, com relação à matemática, né, o raciocínio lógico, ela meio que mexe com um pouco, sabe, Luiz? Porque tem questões muito direcionadas, tipo, regra de três compostas. 3 pedreiros constroem um muro em 7 dias, trabalhando não sei quantas horas. Quantos pedreiros serão necessários para construir um outro muro, papapá? Então, tipo assim, batida, bate pronto, calcular direto. Como também tem algumas questões contextualizadas. Então, por exemplo, razão e proporção, que é um dos assuntos do edital. No último concurso, ele pediu uma questão, né? Tinha que fazer uma questão, um cálculo sobre razão, que ele dava um gráfico. Então, você tinha que saber interpretar o gráfico e tudo mais. Então, assim, ora são questões bem direto ao ponto, ora são questões mais contextualizadas, que exigem uma certa, um nível maior de interpretação. Eu acho que, com relação ao nível matemático, não é nada absurdo, é de fácil para mediano. Diria que é mais complicado, às vezes, você extrair o que está pedindo, a informação, interpretar o que está sendo pedido nas questões contextualizadas, sabe? Nessas questões contextualizadas, vem textos assim grandes para a pessoa ler ou não? Vem? Teve, eu lembro que teve, não foi no último concurso, no penúltimo concurso, teve uma questão lá sobre índice de Gini, que mede sobre a pobreza e tudo mais, tinha que fazer uma conta, uma conta, era uma regra de 3, tinha que acabar utilizando, mas assim, era um texto enorme, cara, para fazer uma conta, sabe? Então, assim, não tem um padrão assim, isolado, ele a mescla bastante, sabe? Perfeito. Ou seja, para os nossos ouvintes, reforçando o que o professor falou, o nível da prova de raciocínio lógico matemática da PR4 é de fácil a médio nível, mais ou menos. Isso então, aí, perfeito. Só todo mundo estudar para conseguir tornar esse nível ainda mais fácil. E aí, professor, a gente apurando o conteúdo programático de assistente da UFRJ, a gente analisou que o conteúdo do concurso de 2017 é praticamente o mesmo, se não igual. É igual. Exatamente igual. Eu estava até falando com os alunos, né? Foi interessante você falar isso. Eu estava até falando com os alunos, porque a gente olha a prova do Brasil todo, né? Então, para cargos, né, similares e tal, eu estava achando que eles iriam colocar a parte de estatística. Até porque no dia a dia, para pensar, o assistente, ele trabalha com Excel, por exemplo, né? Então ele tem que saber o que é um gráfico de setor, ele tem que saber um gráfico de linha, então é uma moda, uma mediana, então faz parte do dia a dia dele. E não veio, sabe? Então veio exatamente igual o último edital. Ou seja, foi o Ctrl+C, Ctrl+V que eles fizeram para esse ano. E aí, para quem já vinha estudando há bastante tempo, que já era um concurso anunciado desde 2021, e estudou justamente com base no edital de 2017, esse copia e cola foi benéfico para eles? Olha, creio que sim, né? Porque aquela história, né? O concurso é uma fila, então quem está estudando já há mais tempo, e a gente sempre sabe, né? A orientação base para estudar para um concurso sempre é o último edital. Quem está seguindo essa receita do bolo já segue, com certeza aí fez assim, ufa, não mudou nada, tranquilo, vamos que vamos, então com certeza aí a galera que está no páreo por uma das vagas aí, diria eu que deve estar dando graças a Deus, né,
quem considera o raciocínio lógico a pior matéria, como não mudou nada, então... Já está com um cavalinho bem à frente nessa corrida. Isso aí, perfeito. E aí, o conteúdo, aparentemente, o conteúdo que está no edital, ele parece ser bem curto, professor. Isso é um ponto positivo também para quem já está estudando, seja há bastante tempo ou começou agora? Acho que tem outra questão também. É realmente curto ou ali dentro tem muita coisa para ser estudada? Não, é curto. Porque aparentemente é curto, mas é curto mesmo? É curto. Que bom. No geral é curto, mas é aquele lance. Ele tem que estudar tudo, porque se você olha nas provas anteriores, né, para esse cargo, é uma prova bem diversificada. Então, assim, cara, vai cair tudo. Uma questão de cada tópico, por exemplo, sabe? Então, assim, não sei se faz parte da pauta, pergunta, mas, por exemplo, a parte de porcentagem, juros, tá? E a parte de lógica foram assuntos que caíram nas duas últimas provas, estavam no conteúdo programático. Então, seguindo a tendência, são assuntos certos de novo nessa prova. Porcentagem, juros e a parte de lógica mesmo proporcional. Perfeito. Essa era a minha pergunta mesmo. Quais os conteúdos que tem mais chance de cair? Você vai responder que é porcentagem, juros e o outro que a lógica proporcional. Lógica proporcional, ou seja, se liga nesses conteúdos, pessoal. Mestre, então assim, aproveitando que o professor falou aí desses 3 assuntos aí, que são assuntos que ele acredita que venham com maior intensidade na prova. Porque a gente vai cobrar se não cair, tá? Vai cobrar. Uma brincadeira à parte, mestre, eu ia brincar aqui com você, ia fazer exatamente uma brincadeira com você aqui agora, né? Sim. Se a gente tivesse aqui uma bola de cristal, né? Da gente adivinhar quais são essas 10 questões da prova. Melhor ainda, se você fosse o examinador, como é que você iria colocar essas 10 questões? Por exemplo, assim, 3 de diagramas lógicos, 2 de razão e proporção, uma de regra de simples, Sim. Explica aí, como é que você vai fazer essas 10 questões aí? Então, vamos lá. Tome nota, hein, galera. Vamos ver dessas aí que eu vou falar. Anota aí, José, pra gente cobrar dele. Vamos ver quantas eu vou acertar na prova. Vai virar a prova. Vamos ver. Ó, uma questão sobre diagramas de Venn. Pode falando, vai falando. Uma questão de porcentagem. Legal. Uma questão sobre juros. Juros simples ou composto? Colocaria juros simples. Ok. Então temos 3. Tá. Uma sobre lógica proposicional, sobre tabela verdade, especificamente. 4. Beleza. Uma sobre probabilidade. 5, então. Tá. Uma sobre análise combinatória. 6. Faltam 3, faltam 4. Esse é um assunto que tem muita coisa para se estudar. Confesso que é bem difícil. Uma questão sobre proporção. Temos 7. Uma questão sobre regra de 3 composta. Então temos 8. Tá. E ali dentro ainda de conjuntos como um todo, eu faria uma questão diferenciada para ver para separar a galera. Então, eu colocaria uma questão aí contextualizada que mesclasse mais de um conteúdo. Então, eu colocaria, por exemplo, uma de conjuntos que misturasse conjuntos numéricos também. Okay. Então, essa seria 9, né? 9. Essa seria a diferenciada, por assim dizer, tá? E a 10 aí, uma questão básica de problemas aritméticos, sabe? É aquela que para mim tira 0, né? Matemática. Perfeito, então. Depois a gente vai comparar, quando sair a prova, a gente vai fazer a comparação aqui e ver quanto você acertou, professor. Vamos ver. Mas tenho certeza que você vai acertar a maioria aí. Até porque você tem toda uma experiência também, né? Já do mercado, você já sabe o que a banca vem cobrando nos últimos anos, né? Sim. Mestre, uma questão aqui que eu queria só voltar à pauta, que você falou que a prova tende a ser de fácil para médio.
né? Sim. Isso, num primeiro momento, é bom para o candidato, né? Pô, a prova é fácil, não é tão difícil, principalmente para aqueles que têm medo da disciplina. Mas, por outro lado, uma prova fácil leva a uma nota de corte alta. Isso, perfeito. Não é? Exatamente isso. E aí a questão é exatamente essa questão. Assim, cara, não é tão bom assim uma prova ser tão fácil, porque eleva muito a nota de corte. E aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quantas questões você acredita que vão ser necessárias para que o candidato consiga, de fato, continuar, né, ser aprovado, mas mais do que ser aprovado, ele está classificado dentro dos 170 que vão figurar no resultado final do concurso, entendeu? Porque, assim, são 82 vagas, mas 170 vão ser classificados para o resultado final do concurso. E aí, quantas questões, no máximo, o candidato pode errar numa prova como essa? Você, no caso, você está perguntando no global ou só na minha disciplina? Não, só na sua disciplina. Tá, então, assim, é bom tu perguntar. Foi bom essa pergunta, então, porque se você comparar no último concurso deles, o corte, né, lá nas cabeças, os primeiros colocados não gabaritaram matemática, assim, lógico. Então, se não me falha a memória, agora, o primeiro colocado acertou 8 questões de 10. Tá? Então, se você olhar lá, foram notas altíssimas, né? O corte foi bem altíssimo, falando no global, né? Gerou aí mais de 90%, se não me falha a memória. Só que, no que tange a minha parte, a galera, as cabeças não gabaritaram. Tiraram 8, 9, foram alguns... teve algum gabarito? Teve, mas assim, foi muito pouco. Justamente por conta desse lance de questões diferenciadas. Então, é uma prova de fácil para média complexidade, mas, assim, isso é corriqueiro. Todas as provas deles, eles colocam uma questão, o nível um pouco maior para forçar. Não, isso aqui o camarada só vai gabaritar se ele souber fazer isso daqui, sabe? Então, por exemplo, foi na última prova, na minha opinião, essa questão foi a questão de probabilidade, que era uma questão em si, que era relativamente simples a probabilidade, mas ele dificultou porque ele pedia um múltiplo lá de um conjunto de 1 até 300, se não me engano, múltiplos de 5, né, para não cair o múltiplo de 5, a probabilidade. E qual era o problema? Eu vou saber quantos múltiplos tinha de 1 até 300. E como é que você recorria a isso? Das duas, uma. Ou você fazia no braço, ia contando quem era a galera, ou, se você tivesse num nível mais aprofundado de conhecimento, você utilizava aí um outro conteúdo que seria um conteúdo fora do edital, que era a parte de progressões aritméticas, né? Aquela fórmula do termo geral que auxiliaria a resolver essa questão. Então, na minha opinião, eu até falo nas aulas, né, quando eu resolvo com a galera, no modo Tabajara, a gente vai contando. Mas, na prática, que está com afinidade, eu passo para eles, né, dou o bizu e tal. Usa essa formulinha aqui que tu sai e faz rapidinho. Aí eles ficam assim, caraca, mestre, tipo, então, quem não soubesse, eu falei, das duas, uma, ou entregou essa daí em branco, chutou, né, ou não fez. E não foi à toa, pouquíssimos gabaritos em matemática no último concurso. Mas assim, para te deixar aqui para o candidato uma sugestão. Uma expectativa, exatamente, uma expectativa de aprovação. Menos de 8, dificilmente ele vai conseguir ficar entre os 170 classificados, né? Na minha opinião, ele tem que fazer 80%, pelo menos 8 aí. Pelo menos 8. Menos que isso 8. Também acho que vai ser difícil, né? Já que você falou que a prova é relativamente fácil, né? Então é isso. E aí, José? Pois vamos lá. Então, o pessoal estudar para conseguir atingir, pelo menos gabaritar essa prova, porque realmente a concorrência vai ser grande nesse concurso. Então... assim, estudar para gabaritar. A meta é essa. Sempre. Deveria ser a filosofia de vida de todo concurseiro. E aí, professor, a PR4, que é a organizadora dos concursos da UFRJ, ela tem um acervo muito grande de questões anteriores de raciocínio lógico-matemático? Não tem muitas questões, não. A gente acaba, até nas turmas preparatórias, né, que a gente faz aqui na Degrau, cara, eu esgoto muito rápido as provas, a gente resolve rapidamente nas aulas, e a gente acaba tendo que pegar outras questões com perfil similar, né? Então, assim... Essa era a minha pergunta. Então, se a PR4 tem esse acervo pequeno de provas, quais as outras bancas que o concurseiro ele pode usar como referência para estudar para esse concurso da UFRJ?
Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Eu, basicamente, eu gosto muito da FGV, né? É uma banca que tem uma prova muito boa de matemática, raciocínio lógico. Então, eu pego questões sempre da mesma linha na FGV e também na Cisgran Rio, também é uma boa banca para isso. Então, sempre pego questões, oriento, ajudo, nos meus materiais na Degrau, que eu produzo para o meu aluno, são questões da FGV e da Cisgran Rio. Sempre, assim, é um bom norte, porque é uma prova limpa, dificilmente anula uma questão, dificilmente a questão está ruim. Então, é o que eu uso assim para eles e oriento eles a estudarem. Mas o candidato tem que tomar maior cuidado ao selecionar essas questões, né, mestre? Porque, Sim. tem toda essa questão, assim, tem muita coisa do programa ali que, como a gente está falando, o programa é relativamente curto, né? Na hora de pegar as provas das outras bancas, tem que verificar se está dentro desse programa da UFRJ, né? Porque a gente não vai estudar coisa demais também à toa, né? Sim, claro. Mas aí é que tá. Por isso que ele tem que estar. A gente já vai para aquele assunto que agora há pouco eu comentei com relação à boa base teórica. Se ele está com aquela boa base teórica, então ele vai perfeitamente, vai bater o olho, ele vai conseguir filtrar. Opa, essa aqui serve para mim, opa, essa aqui não serve para mim. Ele vai conseguir identificar. E fora isso, também tem aquela questão assim, da importância, né, do curso preparatório aí, né? Exatamente. Porque o professor vai exatamente conseguir fazer esse direcionamento, né, para que ele consiga identificar essas questões, não é isso, mestre? Perfeito, isso aí, exatamente. Então, a gente, como eu falei, aqui na Degrau, cara, a gente orienta, é tudo direcionado, né? Então, eu falo, cara, vocês estão com a faca e o queijo na mão, sempre. Então, só é você com você mesmo, é o quanto você quer, né? O famoso método HBC, né? Hora bumbum na cadeira, né? Que vai fazer o diferencial. Então, assim, que por parte do conteúdo, cara, a gente dá o melhor sempre, sabe? Eu falo que eu sempre dou 101% quando eu entro em aula, entendeu? É sempre a minha melhor aula aquela, entendeu? É sempre a aula da minha vida. Então, eu faço isso pelo amor ao meu aluno, sabe? Eu dou sempre o meu melhor. E talvez seja interessante também, hoje em dia a gente tem algumas ferramentas aí na internet de selecionar questões, né? Alguns sites filtros, que fazem isso, de filtros, né? Aquele candidato que tem uma condição de contratar esse serviço, vale a pena, né, mestre? Vale a pena porque facilita um pouco, né, o estudo dele, ele fica mais otimizado, acho que é a melhor palavra para ele, fica mais otimizado e não tem que ficar olhando questão por questão, já vai direcionadinho, ele só tem que sentar lá e meter bronca e fazer as questões. Principalmente para os que não são muito experientes, né, que ainda não conseguem fazer essa filtragem, tem essa percepção se aquela questão está ou não dentro do conteúdo programático, esse site de questões é uma mão na roda, né? Perfeito, exatamente. Legal, é isso aí. Professor Tiago, essa questão que o senhor falou até antes mesmo da prática de exercícios, no caso da prova de raciocínio lógico, durante a semana, durante o estudo na semana, quantas vezes ele tem que fazer exercícios para conseguir assimilar o conhecimento? Tem que ser todo dia ou ele vai alternando os dias? Certo. O que eu falo sempre para ele? Se ele está estudando um determinado conteúdo de matemática, sei lá, hoje eu vou estudar porcentagem. Então, bati todas as definições, tal, estou com um teórico bom, já estou dominando todas as definições, cara, pega aí 20 questões, 30 questões, dos mais variados níveis ali, faz tudo, refaz. Está conseguindo fazer sem nenhum problema? Então, depois é só revisão, cara. Entendeu? O lance é sempre esse. E aí, então, já que você falou da questão da revisão, veio aqui a pergunta. Como fazer uma revisão eficiente de raciocínio lógico? Bom, excelente pergunta essa. Uma revisão excelente vai ser aquela que, se ele pega um material, tá? A primeira coisa é isso. Se ele pegar uma questão na internet, ele lê a questão, ele fala, não, essa questão aqui é sobre razão e proporção. Se ele está lendo aquela questão, se ele sabe sobre qual assunto que então ele já está com meio caminho andado, tá? É sempre que eu falo com o meu aluno, parece até esquisito isso, mas não é, porque a gente pega aluno em sala de aula que está lendo e fala, professor, não sei o que está falando aqui, eu não sei sobre qual assunto, mas é porque ele não tem entendimento do conteúdo ainda, sabe? Então, assim, é meio caminho andado. Se ele absorveu a base teórica, então ele sabe identificar,
então já é meio caminho andado. Então é sinal que aquele conhecimento que ele estava naquele processo de absorção, de maturação, né, ele conseguiu desenvolver. Então aí... Pode falar. Sim, aí nesse caso é só fazer questões, sabe? Então sempre fazendo questões. Primeiro só de fixação, como eu havia falado, depois disso é só você afiar o machado, né? Então, sim, quanto mais questões ele fizer, então basicamente isso. E tem que ser cíclico, né, esses assuntos, né? Porque assim, o que acontece? Tem muito candidato, eu estudei regra de 3 lá no início, né? Porra, e depois ele não pegou a regra de 3. Não adianta se ele não ficar se exercitando aqueles assuntos de tempos atrás, não adianta nada que ele não vai conseguir fixar, né, mestre? Então ele tem que fazer uma estratégia de que os exercícios sejam cíclicos, né? E indo e voltando aqueles mesmos assuntos o tempo todo, né? Isso. Se ele puder fazer exercícios todos os dias, seria o ideal, né? Mas aí a gente tem aquele... cada candidato tem uma realidade diferente, então são N variáveis aí. Né? E tem outras disciplinas para estudar também, né? Não dá para só se dedicar ao raciocínio lógico. Não dá. Né? Sim. Então, assim, mas, por exemplo, eu falo muito com os meus alunos, final de semana, como é que vocês estão? Estão fazendo o quê? Vamos pular carnaval, por exemplo? Não, esquece carnaval. Vamos pular, sei lá, vamos pro Natal? Não, esquece Natal, não tem essa. Eu acho que tem um objetivo, tem um foco, então tem que esquecer um pouco o final de semana, né? Que não, é o meu lazer, não. Cara, tá em casa no final de semana, vai fazer exercício. Sim. Entendeu? Aí pega de tudo, entendeu? Vamos afiar esse machado. É assim. Até porque vai ter vários finais de semana, vai ter vários carnavais depois disso. E ainda melhor, com dinheiro no bolso. Então, assim, isso, perfeito. Então esquece carnaval, Natal, enfim, independente da festa que for, do que ele esteja animado, né? Então vai esquecer e se dedicar ao objetivo. Perfeito. Professor, a gente está já no fim desse episódio do Hora do Concurso, passo bem rápido, né? Essa conversa muito boa sobre raciocínio lógico, e aí eu gostaria que o senhor, assim como os convidados anteriores do podcast, gostaria que o professor deixasse uma última mensagem e suas dicas finais para os candidatos a assistente da UFRJ, para que eles possam ter um bom rendimento na sua disciplina. Certo. Bom, o que acontece? Eu já estou aí no magistério, tem 8 anos que eu leciono, né, com muito amor e carinho aí, e já, graças a Deus, já ajudei muitos alunos aí. Eu falo que eu não tem gente que fala que eu aprovo, não, eu contribuo, né, eu mostro o caminho para ele, cabe ele querer ou não, né, transitar por aquele caminho, né, passar por aquela estrada. Então, o que eu falo sempre nesses anos todos? Primeiro é ter um pouco de paciência, né? Porque acho que é muito do ser humano, acho que é muito ansioso, quer tudo para ontem, quer resultados para ontem, e não é bem assim, né? Tanto é que a gente demora 9 meses, né, para nascer. Então, tem que ser paciência, né? Aí... O José já está falando aqui que nasceu antes do tempo. Faltando algumas semanas antes de 9 meses. Aí, ansiedade pura, tá vendo? Ansiedade. Então, ansiedade. Então, assim, as coisas levam um tempo para ser maturadas, sabe? Para ser desenvolvidas, para você absorver. Então, os conteúdos, eles têm que ter um processo aí para poder para você poder absorver. Então, o candidato ele tem que curtir, por assim dizer, esse momento de aprendizado, né, o conhecimento que ele está tendo, e de pouquinho em pouquinho as coisas elas vão se encaixando. Então, se ele tiver paciência, seguir o que nós professores estamos dizendo, orientando, ele vai estar com 50% do caminho aí andado. Os outros 50% vão ser o quê? Ele fazer exercício pra caramba, né, para poder fixar, e além disso, né, confiar, saber que é possível. Porque tem muita gente no meio do caminho, isso não é para mim, não. Ele fala para si mesmo, isso não é para mim. Então, basicamente, ele tem que acreditar na capacidade dele, porque é possível. Então, assim, você que está ouvindo, essa mensagem final acredite em você, tenha paciência, que a gente está aqui para poder te ajudar nesse sonho. Perfeito. Então, esse foi o professor Tiago Nicol, que leciona matemática e raciocínio lógico aqui nos cursos da Degrau Cultural. A gente agradece
demais a sua presença no nosso podcast e as portas continuarão sempre abertas para o senhor. Olha, eu que agradeço aí, Luiz, José, foi uma honra mais uma vez estar podendo contribuir com o meu trabalho e espero que tenha sido produtivo e elucidativo do máximo possível para os nossos alunos. Perfeito. Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição aqui no podcast Degrau Cultural. Eu que agradeço a participação, José, agradeço também ao professor Tiago pelas dicas aí que deu aí para todos os candidatos aí do concurso da UFRJ. E quero também agradecer a todo mundo que está acompanhando aí o podcast Hora do Concurso, que está sendo um sucesso no Spotify, nas outras demais plataformas digitais. A audiência está crescendo a cada semana. Então, peço aí que vocês continuem aí prestigiando o nosso trabalho e, mais do que isso, divulgando também entre seus amigos aí o podcast para que mais pessoas tenham conhecimento, né, desse programa, desse podcast, e que possam aí, que esse programa possa aí ajudar cada vez mais os concurseiros aí a alcançar o sucesso que é a conquista de um cargo público. Até a próxima, gente. Valeu, obrigado, José. Até, Luiz. Eu não preciso nem perguntar se você, meu caro ouvinte, gostou desse episódio, porque realmente, certamente você gostou desse episódio do Hora do Concurso. Então, coloque em prática todas as orientações deixadas aqui pelo professor Tiago Nicol na prova de assistente da UFRJ ou em outro concurso que tem essa disciplina de raciocínio lógico. Vamos lá colocar todos os conhecimentos à prova para a gente conseguir a aprovação. Para assistir a este e aos demais episódios do podcast Hora do Concurso, basta acessar o Spotify, o Deezer, Amazon Music e outras plataformas de distribuição de podcasts, de música, entre outras. E, José, lembrando também que também está no YouTube, né? Claro, estamos lá no YouTube. Você pode não só nos ver, nos ouvir, mas nos ver no YouTube, essa beleza que sou eu, José Lucas Brito, e esse ser humano de conhecimento que é o Luiz Fernando Caldeira, e os convidados de sempre do nosso podcast. Você vai poder nos assistir acessando o canal da Degrau Cultural. É só pesquisar lá no YouTube, Degrau Cultural. Tem um canal com mais de 90 mil seguidores, se eu não me engano. 90 mil inscritos, melhor dizendo, no YouTube. Então, nos acompanhem lá também. Obrigado pela companhia de sempre. Fiquem todos à paz e até a próxima. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!